Boa tarde. A indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República provocou reações nos meios político e jurídico. Foi a primeira vez desde 2003 que o presidente da República escolheu um nome fora da lista tríplice elaborada pelos procuradores. Augusto Aras ainda vai ter que ser sabatinado no Senado. O mandato da atual procuradora, Raquel Dodge, termina no dia 17 de setembro. Augusto Aras tem 60 anos, é baiano e entrou no Ministério Público em 1987. É subprocurador-geral, especializado nas áreas de direito público e direito econômico. Atualmente também é professor da Universidade de Brasília. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Raquel Dodge, que termina o mandato no próximo dia 17, Augusto Aras não está na lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. A Constituição diz que cabe ao presidente da República fazer a indicação. Por lei, ele não é obrigado a escolher alguém da lista da ANPR. Mas essa é uma tradição que vinha se mantendo desde 2003. De qualquer maneira, qualquer nome que eu indicasse, né? A senhora Raquel Dodge, o pessoal da lista, o Antônio Carlos Soares, Simões do Rio de Janeiro, entre tantos outros, né? Eu sofreria ataques. A decisão do presidente Jair Bolsonaro provocou reações. A Associação Nacional dos Procuradores da República considera que a escolha de alguém fora da lista é um retrocesso. A ANPR ela tem uma discordância com a forma que foi feita a escolha. A lista tríplice ela é feita pela associação desde 2003, desde 2001 e desde 2003 ela tem sido respeitada pelos presidentes da República. E essa lista é um reforço da autonomia do Ministério Público. A autonomia do Ministério Público ela está prevista na Constituição. Pelo Twitter, o presidente Davi Alcolumbre disse que assim que a mensagem presidencial com a indicação chegar ao Senado, será lida e encaminhada para sabatina e votação na Comissão de Constituição e Justiça. Além da CCJ, o nome de Augusto Aras tem que passar pelo plenário e ser aprovado por pelo menos 41 senadores. Essa é uma questão do Executivo. É uma prerrogativa do Executivo. Cabe ao Executivo escolher o nome e enviar aqui para o Congresso Nacional, para o Senado Federal. E nós vamos receber, vamos debater e discutir, aprovar ou não. Nós não conhecemos as ideias do novo procurador-geral, esperaremos conhecer. Eu só tive conhecimento de algumas manifestações que ele tem feito mais recentemente. Não sei se essas manifestações foram para agradar o presidente da República ou se é o pensamento dele. Se for o pensamento dele, me preocupa, porque nós poderemos ter um retrocesso em áreas importantes como direitos humanos, respeito à diversidade cultural que o nosso país tem, a Constituição no que diz respeito à posse da terra. Eu vou participar da sabatina com muita atenção, observar, mas eu confesso que fiquei com o pé atrás por algumas declarações do indicado fazendo restrições à Lava Jato, fazendo restrições a essa operação que já trouxe 13 bilhões de reais para o país e animou o povo brasileiro para acreditar novamente no Brasil. A reforma da Previdência chegou ao plenário do Senado. Na terça-feira, haverá uma sessão de debates a partir das 14h, com a participação de economistas, do ex-ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, e do atual secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. Em seguida, no mesmo dia, as duas propostas de emenda à Constituição, a principal e a PEC paralela, passam pela primeira sessão de discussão em primeiro turno. Os próximos passos de análise das propostas vão ser definidos pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em conversa com os líderes partidários. E a proposta de reforma da Previdência para estados e municípios, a chamada PEC paralela, foi discutida em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O texto da PEC paralela, que já está em tramitação no Senado, permite que estados e municípios
adotem integralmente as mesmas regras do regime próprio de previdência dos servidores da União. De acordo com a proposta, a adesão é facultativa e precisará apenas da aprovação de projeto de lei nos legislativos locais. O texto prevê também que, se um estado decidir adotar integralmente as regras, os municípios que fazem parte desse estado estarão automaticamente incluídos. As cidades que não quiserem essa adesão terão que aprovar uma lei complementar num prazo de 360 dias. Esse advogado alerta que essa medida fere a autonomia dos municípios. Desconsiderou completamente a autonomia municipal, desconsiderou completamente a personalidade jurídica de direito público interno que tem o município e diz que quem manda no município é o Estado. É isso que está dito ali no parágrafo 2º? O presidente da Sociedade Brasileira de Previdência Social também prevê conflitos judiciais com as medidas para incluir estados e municípios. A questão dos municípios e dos estados, ela continuam no limbo dessa reforma previdenciária, porque nem a PEC tratou adequadamente disso e nem a paralela também está tratando de uma forma adequada, de tal sorte que nós teremos aí em relação aos municípios, né, e estados diversos conflitos, né, judiciais que vão impactar também economicamente os estados e municípios. O subsecretário de Regimes Próprios de Previdência do Ministério da Economia diz que a inclusão de estados e municípios é importante para ajudar a resolver o problema do déficit previdenciário. O déficit das capitais em torno de 7 bilhões, já em 2018 esse déficit quase de 11 bilhões, e os municípios que ainda têm mais servidores ativos do que aposentados e pensionistas e que ainda acumulam recursos, mesmo assim o superávit financeiro desses municípios caindo, por exemplo, de 2017, de em torno de 9 bilhões para 2,5 bilhões em 2018. Os amapaenses comemoram os 76 anos de criação do território federal que virou estado com a Constituição de 88. E nesta semana, o Senado também participa das comemorações. Cercado pelo estado do Pará, Suriname, Guiana Francesa e Oceano Atlântico, no Amapá vivem quase 900 mil brasileiros. O estado tem o 15º maior produto interno bruto per capita do país. O estado possui 16 municípios, entre eles a capital Macapá. Foi a diplomacia do Barão do Rio Branco que conquistou as terras do Amapá para o Brasil, ao ganhar a disputa com a França em 1900. Mas o território só seria criado anos mais tarde. O Senado vai celebrar os 76 anos de criação do Amapá. Nesta terça-feira, será aberta às 11 horas a exposição Onde os Hemisférios se Encontram, no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima. Na quarta-feira, haverá um café da manhã na residência oficial do presidente do Senado. Logo em seguida, será feito o plantio da bacaba, árvore típica do estado. Também na quarta, às 10 horas, no plenário do Senado, haverá uma sessão especial em comemoração à data. O Senado vendeu mais de 3 mil obras na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que se encerrou neste domingo no Rio Centro. Além de títulos legislativos, o Senado disponibilizou literatura brasileira, ensaios e adaptações como versões em quadrinhos de clássicos da ficção nacional. Na Bienal, o Senado doou títulos em braille para instituições que trabalham com cegos e relançou o livro Ânsia Eterna, de Júnia Lopes de Almeida, 116 anos após a publicação original. O relançamento faz parte de um resgate de autoras de grande importância que não tiveram o devido reconhecimento por causa da condição de mulher. A Bienal terminou, mas os livros do Senado ainda podem ser adquiridos com frete grátis em livraria.senado.leg.br. A maioria tem também versões grátis para download. O Congresso Nacional está iluminado com a cor amarela durante todo o mês de setembro. O objetivo é alertar para os números alarmantes de suicídio e as formas de evitá-lo. Se acomode, porque agora eu vou te contar a história da minha vida. Mais especificamente, porque minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita,
Saiba que você foi um dos motivos. Hannah é a personagem principal da série 13 Reasons Why, em português, Os 13 Porquês. Na trama, a adolescente de 17 anos deixa fitas gravadas explicando as razões que a levaram ao suicídio. O tema ainda é tabu, mas falar sobre o assunto pode ajudar. Por isso, durante todo o mês de setembro, o Congresso vai estar iluminado de amarelo para participar da campanha de prevenção ao suicídio, chamada de Setembro Amarelo. Chamando a atenção para as famílias, para que observem, né, se tem alguém na família com um comportamento diferente, né, triste, deprimido. E muitas vezes você pode salvar essas pessoas com tratamento preventivo e tal. O movimento começou em 2015, apoiado pelo Centro de Valorização da Vida, CVV, principal serviço de apoio psicológico e de prevenção ao suicídio do país. Desde que a pessoa tenha o acolhimento necessário, desde que ela tenha o apoio necessário, o CVV não substitui qualquer ajuda profissional, mas ele funciona nessa rede que envolve família, amigos, imprensa, poder público, toda a sociedade pode atuar para que a gente evite mais mortes. Cerca de 800 mil pessoas se suicidam todos os anos. Essa é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. A Organização Mundial de Saúde indica que 90% dos suicídios estão associados a transtornos mentais como depressão e uso de álcool e drogas. E no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, quase 80% dos suicídios são de homens. Que as mulheres, elas tendem a procurar um ombro amigo, né, uma amiga para conversar. Elas choram, elas colocam as emoções para fora, elas não têm uma recriminação social de se expor quando elas estão com algum problema, né, uma tristeza. Já os homens, eles são muito cobrados para não transparecerem essa tristeza. Não adianta só a gente olhar para o indivíduo e suas possíveis fraquezas, né? Que é o que as pessoas tendem a olhar. Vamos olhar para o que está em torno desse indivíduo, tanto no microcosmos, né, da família, quanto no macro, na cultura, no trabalho, né? Você pode conversar com um voluntário do CVV ligando para 188 de todo o território nacional, 24 horas, todos os dias e de forma gratuita. O apoio emocional também pode ser feito por chat, e-mail, carta ou pessoalmente nos postos de atendimento. Os voluntários, eles ouvem sempre de uma forma sigilosa, sem julgamento. A nossa proposta é ouvir com compreensão, com respeito, com aceitação, deixando que a pessoa fale livremente sobre as emoções dela. Quando ela sabe que ela pode falar sem ser julgada, e às vezes até a questão do anonimato facilita esse processo de fala. A crise migratória causada pela chegada de venezuelanos desorganizou o sistema de assistência em saúde, educação e segurança em Roraima. Sobre o tema, o senador Messias de Jesus fala na entrevista de hoje. Senador, o senhor já usou a palavra colapso para falar da situação de Roraima, né? Como é que o senhor descreve o que está acontecendo agora lá em relação à chegada dos venezuelanos? Pronto, exatamente. Colapso. Já usei isso em várias vezes, em vários pronunciamentos. Exatamente porque é o que nós vivemos hoje lá. Vou dar alguns dados, alguns números para que você tenha conhecimento de por que nós chegamos ao colapso. O Brasil cresce em média 0,79, se não me engano, por ano. Roraima tem crescido 5%, 5,5% ao ano. E em 2015, 2016, aliás, nós tínhamos 500 mil habitantes no estado, em 2016. Agora nós temos 605 mil habitantes. 605 mil habitantes. Você vê que em 2 anos nós tivemos um crescimento enorme. A nossa capital, Boa Vista, pode verificar que é a que mais cresceu populacionalmente no Brasil, historicamente. Os municípios do interior do estado, não há um sequer que não tenha crescido no mínimo 20% o número da população. Vou te dar um exemplo da minha pequena São João da Baliza, um município com 10 mil habitantes na área urbana e rural. Hoje nós chegamos a ter cerca de 13 mil habitantes lá, porque cerca de 3 mil pessoas que vivem lá, na cidade e nas vicinais, são venezuelanos. Todos os municípios de Roraima chegaram a um colapso na saúde, na educação, na segurança pública,
porque não teve como se controlar. E ainda metade dos venezuelanos que chegam são crianças e adolescentes, né? Crianças, adolescentes, os pais sem condição nenhuma de sobrevivência, porque a maioria das pessoas que estão chegando lá não tinham emprego lá na Venezuela, não tinham emprego, são alguns que já viviam numa situação ruim. O país entrou numa, perdão da palavra, numa desgraça total com a ditadura do Nicolás Maduro, e as pessoas, qual o caminho deles? O mais próximo é Pacaraima, que era uma cidade com 15 mil habitantes em 2017 e que agora tem 17, 18 mil habitantes. É a cidade que mais cresceu no Brasil. É a cidade que mais cresceu no né? Brasil. Pra você ter uma ideia, o prefeito de Pacaraima, para te dar um outro número com relação aos municípios, o prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, ele tinha matriculado de alunos brasileiros para 2018, 2.025 alunos. Ele tem, na rede pública municipal de ensino, 1.630 alunos venezuelanos. Ele foi para 3.635 alunos. Ele não teve aumento de recursos para merenda escolar, para pagamento de professores, para transporte escolar, para infraestrutura, para escolas, para prédios físicos de escolas, não teve melhoria. Porque não houve previsão não orçamentária. Não tinha uma previsão orçamentária para o município crescer tanto assim, era impossível prever isso, e o governo federal não ajuda os municípios, nem o estado de Roraima, com recurso suplementar. A lei de imigração é generosa demais, porque eu creio que na época da aprovação da lei de imigração ela não foi prevista de que teria essa migração exagerada vindo da Venezuela, principalmente, porque nós fazemos fronteira com a Venezuela e com a Guiana, né? Então, é natural que Santa Helena é uma cidade próxima. Isso Roraima, né? O Brasil tem várias outras fronteiras. Sim, Roraima, claro. Roraima, estou falando especificamente de Roraima. Roraima tem fronteira com a Venezuela e com a Guiana. A cidade mais próxima nossa de Pacaraima é Santa Helena. Santa Helena tem cerca de 30 mil habitantes. Isso inverteu. O povo de Santa Helena foi embora para Pacaraima. Pacaraima hoje é uma das cidades brasileiras mais difícil de se viver. Hoje é Pacaraima. Então, Roraima cresceu. Segundo a Polícia Federal, números da Polícia Federal, entraram 260 mil venezuelanos em Roraima. Mas foram interiorizados, né, senador? Não ficaram em Roraima. 15 mil foram interiorizados. Segundo os dados da Operação Acolhida do Ministério da Defesa, 15 mil foram interiorizados. O restante, cerca de voltaram para o seu país e os outros estão espalhados aí, cento e poucos mil venezuelanos estão espalhados em Boa Vista e nos municípios do interior. E só um outro dado também é que a Organização das Nações Unidas diz que a estimativa de venezuelanos fora do país nessa crise migratória é de cerca de 4 milhões de pessoas, né? É o segundo maior grupo de deslocados no mundo. Só perde para os refugiados da guerra na Síria, desses 4 milhões eu não tenho dúvida que 150 mil estão no estado de Roraima, nas ruas de Boa Vista, nas ruas dos municípios do interior, nas vilas, nas vicinais. Hoje você chega, é normal, extremamente normal, natural você chegar no restaurante, no bar, em qualquer lugar e encontrar o garçom venezuelano, a atendente venezuelana, a moça da limpeza venezuelana, todo mundo venezuelano. O pior disso tudo é que se você for de fato para as filas dos postos de saúde do município de Boa Vista, ou dos municípios do interior, ou para o Hospital Geral de Roraima, você vai encontrar 50% das pessoas que estão nas filas lá ou internados são venezuelanos, com doenças que eles estão trazendo de todas as naturezas, que está impactando o Brasil inteiro. Se você for na maternidade de Boa Vista, 50% dos meninos que nascem lá hoje são venezuelanos. Se qualquer outro número que diga o contrário, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. 50% dos nascimentos hoje na maternidade de Boa Vista são de venezuelanos. São de venezuelanos. Portanto, Boa Vista não tem outra palavra para se usar para o estado de Roraima não ser colapso. E é exatamente por isso que nós temos
pedido ao governo federal, feito constantes apelos ao governo federal. O senhor teve recentemente em reunião com ministros? Já tive com o ministro do Exército, tivemos com o ministro da Defesa, tivemos com o ministro Sérgio Moro, tivemos com o ministro Onix, tivemos com o ministro das Relações, chefe da Secretaria-Geral de Governo, o ministro General Ramos, tivemos antes com o ministro Santos Cruz, já falamos sobre isso, toda a bancada parlamentar com o presidente Jair Bolsonaro, enfim, todos os apelos nós já fizemos, no sentido de que Roraima venha sair dessa crise. Porque Roraima já tínhamos vários problemas. Nós temos problemas em Roraima que a gente precisa resolver. Energia, né? Questão fundiária, a energia que, graças a Deus, eu creio que está chegando a um ponto de finalizar isso, já tem autorização dos indígenas, falta apenas um acordo entre o governo federal e a empresa que ganhou a licitação, uma repactuação de preço, que eu creio que isso está andando. Só para explicar para o telespectador, hoje a energia de Roraima vem da Venezuela e de termoelétricas no estado, muito precariamente da Venezuela. Hoje nós praticamente toda de termoelétrica. Nós gastamos cerca de 160 milhões de reais por mês com as termoelétricas para gerar energia para o estado de Roraima. O que está, e eu disse isso ao ministro da Advocacia Geral da União e disse ao general Ramos, ministro da Secretaria-Geral de Governo. Falta um acordo de 140 milhões, isso é para chegar no acordo daquilo que a empresa quer. Ou seja, é menos de um mês que o governo federal precisa abrir mão para que chegue ao acordo e o Linhão de Tucuruí comece a ser construído e, de uma vez por todas, resolver o problema energético do estado de Roraima. O maior empecilho para o Linhão de Tucuruí era a passagem pela terra indígena Paimiri-Atroari? O maior empecilho era a passagem pela terra indígena Paimiri-Atroari. Esse problema já foi resolvido. Os indígenas já concordaram com isso. O que falta agora é só esse entendimento, porque a empresa que tinha uma licitação ganha com mais de 8 anos atrás, disse que não consegue mais fazer pelo mesmo preço. Pediu lá um determinado valor, desse determinado valor falta pouco, mais ou menos 140 milhões de reais para chegar naquilo que a empresa pediu. Eu disse já a vários setores do governo, esses 140 milhões termina saindo muito mais barato para o Brasil, para o estado de Roraima, e é seguro e faz, de fato, o governo federal entender, ao chegar a esse acordo, que Roraima é uma questão de segurança nacional. Senador, então, só para a gente encerrar, quais os grandes desafios hoje que o senhor imagina que o Estado tem para debelar essa crise migratória e conseguir estabilizar a assistência em saúde, segurança e educação no Estado? A última vez que eu estive com o ministro Sérgio Moro, com o general Ramos, e numa audiência da bancada com o ministro Onix, com o general Ramos, e com o Ministério da Defesa, nós dissemos o seguinte: primeiro, tem que encerrar essa questão de abrir novos abrigos. A Operação Acolhida faz um papel lindíssimo, muito bonito o papel, mas ela cuida só de 6 mil venezuelanos nos 13 abrigos do estado de Roraima. 13 abrigos. Gasta cerca de 400, já está gastando, desde que foi criada, cerca de 500 milhões de reais. Só que 6 mil venezuelanos nos abrigos, 70 mil, 80 mil venezuelanos nas ruas. O senhor acha que o investimento tem que ser na interiorização, então? O investimento tem que ser na interiorização. Entrou lá na fronteira, tem que ter um município, um estado já certíssimo para o governo federal recolher lá e levar para aquele estado. Roraima não pode mais continuar recebendo. Não é xenofobia, muito pelo contrário. Nenhum estado brasileiro deu tamanha demonstração de grandeza e de humanidade como deu o estado de Roraima. Só que chegou um momento que Roraima não aguenta mais. Roraima é um estado pequeno, é um país dentro de um estado e um estado pobre, sem energia, sem terra, sem estrutura, sem condição de saúde. A gente só pode fazer o quê? Pedir socorro constantemente ao governo federal, a todas as autoridades. Inclusive, eu disse isso ao pessoal da Acnu, não adianta mais levar ninguém para tirar foto lá em Roraima. Que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, que estão lá dentro. É muito bonito fazer foto lá com os venezuelanos que estão dentro dos abrigos. Eu quero poder ir para a rua, morar nas ruas de Boa Vista, nos bairros de Boa Vista, nas ruas dos municípios de Roraima e suportar todo aquele dia lá, você ter que conviver com aquele tipo de situação onde não tem emprego nem para os brasileiros, estão dividindo um mercado que já era ruim, com mais de 100 mil venezuelanos. Mais de 20% da população do estado de Roraima cresceu nos últimos 2 anos. Senador, muito obrigada pela entrevista.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.